بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Antes de mais, prezados irmãos e irmãs, dia de sexta-feira, devemos lembrar constantemente o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enviando bênçãos e paz acima dele. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Semana passada estávamos a falar sobre a passagem de Musa alayhi salam e Qarun, aonde Qarun veio a mudar a sua forma de agir devido aos bens. O Islã não proíbe a pessoa de ser uma pessoa com bens financeiros, não proíbe a pessoa ser rica, mas ao mesmo tempo não aceita o exagero. Não devemos nos enganar por causa dos bens mundanos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme a gente referiu a semana anterior, chamou a atenção dos seus companheiros que cuidado com esses bens. Eu não temo a pobreza acima de vocês. O que eu temo é que no momento quando o mundo começa a se abrir e vocês veem o poder desse mundo entrar na vossa vida, no vosso cotidiano, aí esse dinheiro começa a mudar a vossa atitude para com as pessoas e para com Allah. Que não venha acontecer o que aconteceu com Qarun. Qarun deixou-se enganar pelos bens mundanos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez estava na companhia dos seus companheiros e viram um cabrito morto. Perguntou aos seus companheiros: quem daria uma moeda por causa desse cabrito morto para levar para si e para a sua casa? Sahaba radiallahu anhum disse que não, nem de graça a gente quer isso. O profeta alayhi salatu wassalam diz: juro por Allah que esse mundo tem menos valor perante os olhos de Allah do que esse cabrito morto perante os vossos olhares. Há instantes vocês não criam esse cabrito nem de graça. Então imaginem, esse mundo perante Allah é mais repugnante do que esse cabrito perante os vossos olhos. E por causa desse mundo, o ser humano hoje vem a estragar o seu akhirat, a sua vida futura. É isso que o profeta alayhi salam nos alertou e chamou a atenção e receava
Que não venha a acontecer que o ser humano, que devido a esse dinheiro, esses bens materiais, ele venha a trocar a vida eterna por algo que é temporário. O Islã ensina você a ser mu'tadil. Você deve ser uma pessoa nem exagerar no amor para com o mundo e nem também virar completamente as costas para o mundo. Você deve ser uma pessoa moderada. I'tidal, moderação. Contudo, certas pessoas, no momento que se esforçam para adquirir a satisfação de Allah, espiritualmente eles não sentem nenhuma vontade e nenhuma ligação para com o mundo. O Islã deu a permissão de você usufruir das boas coisas que Allah concedeu aqui no mundo. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi, ou como qala alayhi salam, que Allah gosta de ver o efeito das suas bondades, das dádivas que concedeu acima do seu servo. Allah gosta de ver que a gente utilize estas dádivas que Ele concedeu para nós, mas que utilizemos da forma correta. Sheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayhi, foi um grande santo. Nasceu na Pérsia e veio a morrer em Bagdad. Ele tinha milhares e milhares de murid, discípulos, pessoas que seguiam a ele, ouviam as suas palestras, tinham i'tiqad, confiavam na sua piedade, no seu grau espiritual de ser uma pessoa séria, sincera, verdadeira, correta, com boas qualidades. Então ele tinha vários discípulos que ficavam na sua companhia. E esses discípulos, quando você ia no lugar onde eles estavam refugiados, recordando Allah, você só via Allah, 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 Allah. Milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo recordarem o nome de Allah, subhanallah. Como não deveria ser o efeito daqueles agrupamentos no coração de qualquer uma pessoa que nem nós, com coração escuro e coração duro, dificilmente, estando presente num desses agrupamentos, dificilmente não iria sentir algum efeito. Teria que sentir algum efeito, porque o nome de Allah vem a destruir todo o tipo de escuridão que existe no nosso íntimo. O nome de Allah vem para reviver. O nome de Allah vem para dar vida às nossas almas. Certa vez uma pessoa veio ter com um sheikh e disse: meu coração está a dormir. Ouço o nome de Allah, nome do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas eu não sinto efeito no meu coração. Por isso eu sinto que o meu coração está a dormir. Sheikh, diga como eu fazer para acordar esse meu coração. Aquele sheikh disse: se esse é o seu caso, então fica a saber que o seu coração não está a dormir, mas o seu coração está morto. Seu coração está morto. Porque quando uma pessoa está a dormir e nós chegamos perto da pessoa e abanamos esta pessoa, automaticamente esta pessoa automaticamente acorda. Agora, se eu chego perto de uma pessoa e abano e a pessoa não acorda, é sinal que esta pessoa morreu. Então esta é a situação espiritual sua, meu irmão. Que se você ouvindo o nome de Allah e do profeta alayhi salam, o seu coração não sentiu efeito, fica a saber que o seu coração está morto. Agora este homem ficou muito preocupado e disse: como é que eu vou fazer então para dar vida de novo ao meu coração? Aquele sheikh disse: lava com água. Subhanallah. Lava com água. Aquele homem disse: sheikh, beber água eu vou beber, mas como é que a água vai passar pelo coração? É difícil isso daqui, essa resolução que o Senhor me deu, esta solução, como é que eu vou pôr em prática? Lavar o meu coração com água? O sheikh disse: não é beber água,
mas sim chora perante Allah, que esse teu chorar, essas tuas lágrimas, essa é a água que vai limpar o teu coração. Allah. Quantos de nós hoje conseguem chorar perante Allah? Se a gente teve algum prejuízo no nosso negócio, a gente é capaz de chorar. Se teve algum problema com a nossa esposa ou com o nosso marido, a gente é capaz de chorar. Se o nosso filho ou a nossa filha está doente e está a passar por uma situação de dificuldade, a gente consegue chorar. Mas quantos de nós conseguem chorar porque eu perdi um salat? Quantos de nós hoje conseguem chorar porque até hoje ainda não fiz o Hajj? Allah me deu saúde, Allah deu condição financeira e até hoje eu não fui fazer o Hajj. O que é que está a acontecer comigo? Preocupar-se consigo próprio. Se eu tenho condição financeira, Deus me deu saúde e eu ainda não fui fazer o Hajj, por que até agora isso? Este mesmo Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayhi, costumava dizer que conforme a pessoa gasta, eu sei se ele ganhou o ganho dele, eu consigo saber se o ganho dele foi de uma forma lícita ou ilícita. Perguntaram ao Sheikh Abdul Qadir Jilani, rahimahullah, como é que o senhor consegue saber? Ele disse, quando este servo gasta em coisas boas, em coisas que Deus permitiu, é sinal que o ganho dele foi lícito. Mas no momento que ele gasta em coisas haram, proibidas, aonde Allah não permitiu, quer dizer que aquele ganho dele foi ilícito. Sheikh Abdul Qadir Jilani, rahimahullah, estávamos a dizer então que no majlis dele, no agrupamento dele, milhares de pessoas a recordarem o nome de Allah. De repente, ele pensou de que, deixa eu ver como é que está a comida das pessoas. Porque eles preparavam comida para servir, refeição. Quando chegou na cozinha, viu que boa qualidade de comida. Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayhi, pensou que, como assim? Como é que é isto possível? Nosso objetivo aqui é trazer o nome de Allah e a gente está a se alimentar de uma forma boa. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca teve uma alimentação de categoria. A alimentação do profeta alaihi salam sempre foi simples e passou dias e dias com fome. Aisha radiallahu anha diz que passava uma lua, 2 luas, 3 luas e a gente não acendia uma única fogueira dentro da nossa casa. 3 meses passando fome. O profeta alaihi salatu wassalam diz que estava eu e na companhia de Bilal radiallahu anhu e passamos somente com um pedaço de comida que dava para esconder debaixo do braço de Bilal radiallahu anhu. O profeta alaihi salam passou fome. O profeta alaihi salam passou dificuldade. Certa vez estava isolado das suas esposas. Umar radiallahu anhu veio visitar o profeta alaihi salam. Quando entrou no quarto, Umar começou a chorar. O profeta alaihi salam perguntou: "Ama yubkika ya Ibn al-Khattab?" O que é que te faz chorar, Ibn Khattab? Umar radiallahu anhu diz: como é que eu não vou chorar ao profeta sallallahu alaihi wasallam? Estou a olhar ao seu redor, não tem nada, o Senhor está a dormir em cima de uma esteira que está a deixar marcas nas suas costas, somente um pequeno pedaço de comida para si. Estou a ver a pobreza ao seu redor, e quando eu penso nestes descrentes, Caesar e Kisra, estes grandes reis estão a usufruir das beldades do mundo, e o Senhor, que é a pessoa escolhida perante Allah, a melhor de todas as criaturas, que veio para trazer a iluminação e acabar com a escuridão, colocar as pessoas na orientação divina e retirá-las das trevas. E o Senhor está a passar por esta situação. O profeta alaihi salatu wassalam, ouvindo as palavras de Umar radiallahu anhu, e Umar ainda disse numa narrativa de que o profeta alaihi salam dê autorização pelo menos a gente colocar uma cama ou um cobertor que fique mais confortável para que o Senhor possa dormir mais descansado, de forma que não fique essas marcas nas suas costas.
O profeta alayhi salatu wassalam diz: Mali walidunya, mali walidunya. Qual a relação que eu tenho a ver com o dunya? Mathali, ma mathali wa mathalu dunya illa karakibin sara fi yawmin saifin. Meu exemplo com o mundo é como aquele viajante que estava na sua montada, Sara fi yawmin saifin, que estava a caminhar durante um dia muito quente, fastadalla ala tahti shajaratin, que devido ao calor ele viu uma árvore, então aproveitou a sombra daquela árvore, thumma raha, ele depois descansou um pouco, wa tarakaha, e foi embora. Esse é o exemplo que o profeta alayhi salatu wassalam deu em relação ao mundo. Que eu não vim para ficar nesse mundo. Mali walidunya, qual a minha ligação com o mundo? O meu exemplo com o exemplo do mundo, karakibin sara fi yawmin saifin, é como aquele viajante que está a caminhar na sua montada num dia muito quente, fastazalla ala tahti shajaratin, devido ao calor ele aproveitou a sombra da sua árvore, thumma raha, aproveitou um pouco do descanso, wa tarakaha, e depois foi embora, continuou a sua viagem. Esse pequeno tempo de descansar e ficar debaixo da sombra da árvore e tirar um pouco de descanso é o nosso tempo aqui no dunya, no mundo. Depois foi embora. Nós teremos que deixar esse mundo e irmos para a vida do além, para a vida eterna. Então essas foram as dificuldades que o profeta alayhi salam teve que passar, e Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi está preocupado que nós estamos aqui com o intuito de adquirir um grau espiritual e seguir o profeta alayhi salam, mas a nossa comida está contra a forma de comer do profeta alayhi salam. Então ele deu ordem que não, muda esse tipo de comida, vamos imitar o mesmo estilo de comida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E assim foi, começaram a colocar em prática a ordem de Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Passado algum tempo, Abdul Qadir Jilani rahimahullah chegou naquele majlis, naquele agrupamento onde tinha milhares e milhares de pessoas a recordar o nome de Allah. Agora ele chegou, não houve quase ninguém a recitar o nome de Allah. Ele ficou preocupado, o que está a acontecer? Por que as pessoas não estão a recitar o nome de Allah? Quando foi averiguar, ficou a saber que mais do que a metade das pessoas estão doentes. Mais do que metade das pessoas estão doentes. Não aguentaram aquela mudança. Não tiveram a capacidade de aguentar um tipo de comida que era igual à do profeta Muhammad alayhi salam. Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi, por uns momentos disse: o que eu fui fazer? Eu quis introduzir algo que as pessoas não estão prontas espiritualmente para acatar o mesmo estilo que o profeta alayhi salam adotou na sua vida. Quando os sahaba queriam imitar som ad-dahr, jejuar constantemente, o profeta alayhi salam disse: não façam isso, vocês não são como eu. Yut'imuni rabbi wa yasqini rabbi, porque Allah me dá de comer e de beber. Se vocês quiserem, façam som Daud, o jejum de Daud alayhi salam. Um dia jejum, no outro dia não jejua. Outro dia jejum, outro dia não jejua. Mas proibiu de jejuar constantemente, diretamente. E dizendo que yut'imuni rabbi wa yasqini rabbi. Allah dá-me de comer, Allah dá-me de beber. Espiritualmente. Imam Abu Hanifa rahimahullah. Imam Abu Hanifa, grande piedoso, um grande santo. É dito que durante 40 anos ele fez Salatul Isha e Salatul Fajr com o mesmo wudu, com a mesma ablução. Ele fez o Salatul Isha e o Salatul Fajr. Quer dizer que a oração da noite, a última oração da noite e a primeira oração da manhã, durante 40 anos ele não dormia. Mas quantas pessoas conseguem ter esta prática? Não é todo mundo. É um grau espiritual que Allah dá para alguns servos, para algumas pessoas. Imam Abu Hanifa rahmatullah era comerciante também. Apesar de ser imam, ele também era comerciante. Mas que comerciante é que ele era? Aquele comerciante que só tinha uma loja? Não. Ele fabricava roupa e fornecia roupa para vários lugares. Era muito rico Imam Abu Hanifa. Tinha muito dinheiro. Mas na mesma não deixou de ser
imam. Certa vez ele contratou um homem para ir até Misra, até o Egito. Leva a minha mercadoria, chega lá, vende, volta e tens uma comissão para ti. Aquele homem foi. Quando chegou no Misra, ele não entrou na cidade, guardou a mercadoria. Ele disse para ele próprio, este homem, que eu vou guardar essa mercadoria porque as pessoas não vão ter roupas. E não tendo roupa, logo o preço da minha mercadoria vai subir. Porque quando tem abundância, há muita concorrência. Mas quando tem menos, a procura é maior, então o preço também sobe. Então aquele homem ficou mais ou menos um mês esperando e contendo a sua mercadoria. Guardou a sua mercadoria para que a mercadoria subisse o preço. Quando subiu o preço, ele entrou, vendeu, teve um lucro muito maior, voltou e trouxe o dinheiro para Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, já tinha feito os cálculos que se vendesse todas aquelas roupas, iria dar uma montante. Mas esse homem trouxe quase o dobro, muito mais do que isso. Como é que é possível? Então Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, perguntou a esse homem, como é que conseguiste esse lucro? Este homem disse que foi simples, eu reti essa mercadoria, não vendi logo, quando faltava mercadoria o preço subiu e vendi mais caro essa mercadoria. Imam Abu Hanifa, rahmatullah, diz, oh, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Você fez ihtikar. Isso aqui no Islã é proibido, haram. Como é que eu vou segurar um dinheiro que a sua proveniência veio de uma forma ilícita? Agora, como é que eu vou poder devolver esse dinheiro para aqueles comerciantes? Você me pôs numa situação muito difícil. Islã não permitiu você fazer esta ação. Vejam só a preocupação de Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. Qualquer um de nós, devido à nossa fraqueza, provavelmente iria dizer, mashallah, fizeste muito bem, bem bolado, bem julgado, sua cabeça brilhante, você é bom para o negócio. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, não está a pensar nisso, está a pensar no seu akhirat. Raha wa tarakaha, é como aquele homem que descansou um pouco e agora tem que ir embora. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, sabe que eu não estou aqui para sempre, eu vou largar esse mundo, vou abandonar esse mundo e eu tenho que prestar contas perante o meu Allah. E se Allah proibiu ihtikar, fazer este tipo de ação, segurar uma mercadoria, e as pessoas ficarem ficarem obrigadas a comprar aquela mercadoria por causa de não terem outra solução, eu subo o meu preço, Islã não permitiu. Como é que eu vou usar este dinheiro haram, ilícito? E disse para este homem agora, como é que eu vou devolver também este dinheiro? Pegou todo aquele dinheiro e deu no sadaqah, deu na caridade, não quis nada daquele dinheiro. Este era o grau de piedade de Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. E com aquele dinheiro que ele ganhava, com as suas vendas, ele tinha um grupo de 400, 500 ulama, teólogos. Que tipo de teólogos? Um teólogo que era profissional, bom na parte de tafsir, na parte de comentário do Corão. Outra, a sua experiência é mais no fiqh, na jurisprudência. Outro tipo de imam, a sua experiência é no logat, no dicionário, nas palavras. Outro imam é experiente no hadith, muhaddith, experiente nos ditos do profeta alayhi salam. Então juntava 400 a 500 teólogos para discutirem regras da jurisprudência islâmica. E discutiam durante semanas e semanas, e depois de uma grande discussão, discussão eu digo, não é briga, discussão de ideias, tirar ideias, é possível que seja desta forma ou daquela forma. Depois de semanas é que chegavam a uma conclusão, e Imam Abu Hanifa colocava no seu mazhab, nos seus ensinamentos, que isto assim deve ser praticado conforme a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E de onde é que vinha o ordenado, o ganho, o salário de todos esses teólogos? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, sozinho do seu bolso pagava o ordenado e o salário de todos estes teólogos. Há quem recebia 100, há quem recebesse 200, há quem recebesse 500, há quem recebesse 1000, outro 2000. Nem todos tinham o mesmo salário. Imam Abu Hanifa, vendo a condição e a necessidade de cada um e a devoção de cada um e o empenho de cada um tinha o seu tipo de salário. E prezados irmãos, Allah vai abrindo as portas. Tem que ter um pouco de sacrifício. E Allah vai abrindo as portas. Que nem falou Utbah, radiallahu anhu, na semana passada a gente estava a dizer que ele disse o quê? Que na época do profeta, alayhi salam, todos nós passamos por
dificuldade. فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ. Mas hoje, todos nós que passamos por pobreza, viramos governadores de uma ou outra cidade. Allah começou a abrir a facilidade do mundo para nós. Allah vai dar, prezados irmãos, aquilo que estiver destinado para cada um de nós. Então, Imam Abu Hanifa, rahimahullah, ele é que pagava o salário de cada teólogo. E na mesma, ele não se queixava. E pelo contrário, as pessoas vinham, pediam empréstimo para ele dava, emprestava dinheiro. Ao ponto que uma vez havia uma pessoa que pediu uma montante muito grande, emprestado a Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh. Agora, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, viu que este homem, quando encontra-se, ele foge por uma estrada. Tenta desviar, não quer vir de frente com Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, sentiu que o mundo virou a cabeça deste homem. Então, certa vez estava a caminhar Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, aquele homem viu Imam Abu Hanifa, desviou para outra rua. Imam foi atrás dele e pegou nas suas costas e disse: irmão, por que razão estás a fugir de mim? Será que eu fiz alguma coisa de errado para contigo? Se eu pequei, se eu fui injusto, se eu pratiquei alguma opressão, eu peço desculpas, me diga, mas não faça isso, não fuja de mim. Por que eu estou a sentir que você está a fugir de mim? Aquele homem ficou embaraçado e depois disse: Imam, parece que o meu íntimo não quer pagar assim. Parece que o meu íntimo agora não quer lhe pagar assim. Ele tinha condição financeira de pagar, mas vejam, o dinheiro virou a cabeça da pessoa. A gente costuma dizer, né, ditado que às vezes o dinheiro vira a cabeça da pessoa. Aconteceu com este homem que pegou um empréstimo alto de Imam Abu Hanifa e agora ele não consegue encarar Imam Abu Hanifa. Quando Imam perguntou o que é que se passa, ele disse: parece que o meu íntimo não lhe quer devolver aquele dinheiro. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, diz: se esse é o teu caso, prezado irmão, estás perdoado, eu não quero saber mais dessa dívida, perdoei a tua dívida, mas não vira as costas para mim. Mais importante é a sua amizade para mim. Al-hubbu fillah, wal-bughdu fillah. Amar pela causa de Allah e detestar alguém também pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam só a qualidade. Sahaba kiram radiyallahu anhum. Certa vez um companheiro comprou uma terra de um outro companheiro. Como é que ele fez a compra? Deu metade do preço do terreno e a outra metade ele tinha que dar mais para a frente. Agora o terreno já está comprado. Metade já foi pago, a outra metade vai pagar mais tarde. Este sahabi, companheiro do profeta alayhi salam, que comprou o terreno do outro, foi no terreno e começou a fazer escavação para começar a sua construção. Quando iniciou a escavação, encontrou tesouro, prata e ouro. Encontrou o quê? Prata e ouro. Agora ele ficou preocupado. Mas essa prata, esse ouro, isso aqui não deve pertencer a mim. Pegou aquele tesouro e foi ter com aquele companheiro do qual ele comprou o terreno e disse: olha, este tesouro pertence a si. Allahu Akbar. Se fosse eu, falando de mim próprio, o que é que eu iria dizer? Oh, isto aqui é risco de Allah. Isto aqui é sustento de Allah. Já vou meter no meu bolso, nem vou falar nada, senão vai haver briga aqui no tribunal. É meu. Allah perdoa e tira o amor do mundo dos nossos corações, prezados irmãos e irmãs. Vejam a categoria deste sahabi. Encontrou o tesouro, ouro e prata, pegou e disse: isto aqui não me pertence a mim. Levou para o seu companheiro e disse: isto aqui é seu. Aquele companheiro, quem vendeu, perguntou: como isto aqui é meu? Este outro explicou de que, veja, quando eu comecei a escavação, encontrei este tesouro e estava debaixo da terra. Eu não paguei o terreno por completo. Aquele outro companheiro que vendeu disse que não, todo o terreno, e tudo que está debaixo da terra, tudo é seu. Aquele outro diz que não é possível ser meu, este é seu. Aquele diz: não, meu é que também não é. Nenhum dos dois quer pegar aquele tesouro. Foram ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, prezados irmãos, quando a gente ouve estas histórias, parece incrível. Parece. Ninguém quer aceitar essas histórias. Mas isto é qualidade de tarbiyah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles tiveram um grande professor que se chama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estão a discutir um com o outro. Não é meu, também não é meu, não é meu, não é meu. Foram ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta alaihi salam perguntou: você tem filhos? Um deles disse: sim, tenho um filho.
O outro perguntou, tem filhos? Sim, tenho uma filha. O profeta a.s. disse, está resolvido, faça o casamento dos 2 filhos e gasta com eles esse dinheiro. Allahu Akbar kabira. Então isso aqui, prezados irmãos, é amor do mundo fora dos seus corações. Não tem amor nos seus corações. Saiu amor para com o mundo. Eles estão a viver nesse mundo, mas sabem que o mais importante é a minha condição perante Allah subhanahu wa ta'ala. E nem por uma razão dessas Allah os fez ficar mal vistos aqui no mundo. Allah não lhes fez serem derrotados aqui no mundo. Pelo contrário, foram pessoas que sucederam, foram bem-sucedidos aqui no dunya, aqui no mundo e na vida de futura. Anbiya alayhi salatu wassalam, os profetas, havia 2 tipos de qualidade na vida dos profetas. E não só dos profetas, como também nos sahaba, companheiros do profeta alayhi salam. E não só nos sahaba, mas também como nos awliyaullah, nos piedosos de Allah. Dentro dos awliyaullah, na Índia havia 2 grandes sheikhs. Sheikh Muhammad Qasim Nanotwi e Sheikh Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullahi alayhuma. Não era seu parente. Tem o seu nome, mas não era seu parente. Sheikh Muhammad Qasim Nanotwi, rahmatullahi alayhi, na hora da sua morte, vejam só, na hora da sua morte deixou 4 coisas somente. Um par de roupa, Coran, um Nuskha, um livro do Bukhari Sharif e um outro livro de Futuhat Makkiyah, de Ibn Arabi, rahimahullah. Durante a sua vida, ele usava roupa simples, rasgada, com remendo. Na hora que ele ficava doente, a sua esposa não sabia que ele estava doente. Passou mais ou menos 10 anos com doença, nem a esposa sabe que o meu marido está doente. Esse era o grau de piedade que ele tinha, o ta'alluq ma'Allah, fora outras situações. Agora, por outro lado, temos o Sheikh Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullahi alayhi, roupa boa, de classe, de qualidade, bonito, bem apresentado, coisa chique. E por outro lado, o Sheikh Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullahi alayhi, quando ficava doente, toda a cidade de Gangoa ficava a saber que o Sheikh está doente. Por um lado, Sheikh Muhammad Qasim Nanotwi, rahmatullahi alayhi, roupa simples, com remendo. Por outro lado, Sheikh Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullahi alayhi, com roupa boa, de qualidade. Do outro lado, Muhammad Qasim Nanotwi, rahmatullahi alayhi, quando está doente, nem a esposa sabe. E do outro lado, Muhammad Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullahi alayhi, quando está doente, toda a cidade de Gangoa sabe que ele está doente. Alguém ficou intrigado com esta situação e perguntou, Sheikh Qasim, o senhor quando está doente, nem a sua esposa sabe que você está doente, por que assim? Sheikh Qasim disse, Allah que me pôs nesta situação, Allah para mim é suficiente. Se ele já sabe que eu estou doente, para que eu vou mostrar para as pessoas que eu estou doente? Subhanallah. Boa resposta. Está certo? Resposta boa ou não? Se Allah já sabe que eu estou doente, para que eu agora vou falar para as pessoas? Para mim é suficiente que Allah já sabe que eu estou doente. Então Allah é que me pode dar a minha cura. Agora vejam, perante esta resposta, aparentemente está indo contra a ação e a atitude de Sheikh Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullahi alayhi. Então foram perguntar ao Sheikh Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullahi alayhi, que o senhor quando está doente, por que toda a cidade fica a saber que o senhor está doente? Ele diz, para que Allah veja que este meu servo, eu lhe dei uma pequena doença, ele não aguenta, está-se a queixar perante todo mundo, à frente, qual doença que eu vou dar para ele? Então é melhor deixar ele assim, não lhe vou dar mais nenhuma outra doença, porque ele não aguenta. Subhanallah. O ponto de vista dele também está certo, porque ele está-se a considerar perante Allah fraco, de que Allah, se uma pequena doença tu já mandaste para mim, eu não estou a aguentar, vais para a frente, não manda mais nada, por favor, isso aqui já é suficiente para mim. E é isso que o profeta ﷺ também nos ensinou, se foi dado a opção de 2 ações, escolha a ação mais fácil para si. Então houve um da'wat, houve um convite, aonde chamaram vários teólogos e aonde nesse convite se encontravam essas 2 personalidades no mesmo lugar. Agora, um está com roupa simples e outra com roupa boa. As pessoas começaram a comentar, que maior waliullah, um grande amigo de Allah é Sheikh Qasim, porque ele não tem amor para com o mundo, indahu zuhd wa qana'a, ele não tem qualquer ligação, taraka dunya, deixou o mundo, não tem amor para com o mundo, olha a roupa dele, olha a vestimenta dele, olha a forma dele. Então começaram a elogiar mais o Sheikh Qasim Nanotwi,
rahmatun alayh. Sheikh Muhammad Qasim, quando ouviu isso, chegou aos seus ouvidos essas palavras, ele ficou muito zangado, muito chateado e disse: atenção, atenção, quais comentários vocês estão a fazer? Esses comentários são comentários ignorantes, comentários fúteis, comentários de pessoas que não têm conhecimento. Vocês estão a caracterizar uma pessoa, a personalidade e o grau espiritual de uma pessoa pela sua vestima. Desde quando que a pessoa, através da sua vestima, se torna um grande amigo de Allah? E ele diz mais à frente que a razão de eu usar essa roupa é para eu controlar o meu íntimo, para eu controlar-me a mim próprio, para que eu não entre no gurur, para que eu não entre na descrença, para que eu não venha enganar a mim próprio, que eu não venha enganar o meu íntimo, pensando de que eu sou uma grande pessoa. Isto aqui foi exemplo de Awliyaullah. Vamos para exemplo de Sahaba Kiram radiallahu anhu ajma'in. Ibn Abbas radiallahu anhuma, que era primo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta alaihi wasallam fez dua para ele: Allahumma allimuhu al-kitab wal-hikma. Oh Allah, ensina-lhe o livro sagrado e dê-lhe a ele o ensinamento da sabedoria. Ele era considerado como Hibrul Umma, Bahrul Ulum, o sábio dentro do Islã. Dentro do tafsir, ele era imam, mas a sua forma de andar também com roupa boa, de qualidade. E por outro lado, tínhamos Abu Dharr Ghifari radiallahu anhu. Abu Dharr Ghifari radiallahu anhu, ele estava a viver agora em Sham. Sham, Síria, Palestina, Líbano e Jordânia. Estava a viver nos lados de Sham. O governador daquela época, Amir Muawiyah, era califado de Uthman radiallahu anhu. Agora, Abu Dharr Ghifari, quando via as pessoas com boa comida, chegava lá: proibido, não pode. O profeta alaihi salam, desde quando tinha comida boa? Não, vocês não podem ter essa comida aqui. Quando via as pessoas com roupa boa, desde quando? Põe uma roupa mais simples. Então ele começou a proibir as pessoas de usar coisas boas. Começou a proibir das pessoas usarem as coisas boas. Amir Muawiyah escreveu uma carta para Uthman radiallahu anhu que a situação está a ficar difícil. A situação ficou difícil. Que ele está a proibir, as pessoas não estão a aguentar. Então Uthman radiallahu anhu enviou uma carta dizendo que, para Muawiyah, que diga para Abu Dharr se refugiar num lugar isolado. Ele deve ficar fora da cidade, deve ficar na selva ou no mato, mas longe das pessoas. Agora veio a ordem de responsável. Tem que aceitar, tem que acatar. Abu Dharr fez que nem foi ordenado e foi para fora da cidade. Quando chegou a hora da morte, só está ele e a sua esposa. Não tem nada, nem roupa sequer para fazer o kafan, para fazer o seu, digamos, a sua mortalha, também não tem. Agora a esposa está preocupada. Abu Dharr Ghifari radiallahu anhu diz: não te preocupes, minha esposa. Vai para fora da casa, daqui a alguns minutos, algum tempinho, vai estar a chegar uma caravana com algumas pessoas. Quando eles chegarem, você diga que um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam está à beira da morte. Eles devem tratar do meu janaza, da minha oração fúnebre e todas as necessidades. A esposa foi para fora e não passou muito tempo que de fato veio uma caravana com algumas pessoas. Dentro dessa caravana se encontrava um outro sahabi, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, outro companheiro do profeta alaihi salam. Quando Abdullah ibn Mas'ud, digamos, viu a situação, e a esposa de Abu Dharr Ghifari disse: ajudem-me a mim, tem um sahabi, um companheiro do profeta alaihi salam que está na beira da morte, eu preciso da vossa ajuda para preparar a mortalha, a oração fúnebre, todas as necessidades para o enterro dele. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, quando ouviu que era Abu Dharr Ghifari, começou a gritar e foi logo para acudir o seu amigo e ver o que está a acontecer. Abu Dharr Ghifari radiallahu anhu diz de que para mim é suficiente somente um pano de roupa, não quero mais do que isso. A sunnat do profeta alaihi salam é 3 panos de roupa, mas quando não existe essa capacidade suficiente, minimamente, você pode pôr somente um pano. Então Abu Dharr Ghifari radiallahu anhu diz: para mim somente um pano é suficiente. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu começou a gritar: Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wayhaka Aba Dharr, Ya'ishu farida, wa yamutu farida. Oh Abu Dharr, que situação em cima de ti, que situação acima de ti. O profeta alaihi salam já tinha falado naquela época que Abu Dharr irá viver isolado e irá morrer sozinho, isolado. Este era o exemplo dentro da vida de
Sahaba radiallahu anhum. E o último exemplo que eu falei, dentro dos anbiá, dos profetas também. Nós vemos duas ações. Alguns profetas com uma vida muito simples e outros profetas com uma vida muito normal, luxuosa. Suleiman alayhi salam, ele usava roupa de categoria, coisas de qualidade, comida de qualidade, tudo ao seu redor era de qualidade. Suleiman alayhi salam. Yusuf alayhi salam, não era rei, não era o governador de Egito, não ficou responsável pelo tesouro do Egito. Então tinha um estilo de vida também muito normal, agradável, boa, com luxo, cômodo. Mas por outro lado, nós vemos esses exemplos que demos do profeta alayhi salam, que não tinha comida dentro da sua casa. Temos o exemplo de Isa alayhi salatu wassalam, um dos grandes profetas de Deus, Isa alayhi salam. É dito que Isa alayhi salam só tinha duas coisas consigo. Quantas coisas? Duas coisas. Um travesseiro de pele e um recipiente, tipo uma panela pequena de madeira. Ele utilizava esse recipiente, essa panela de madeira, para comer e para beber. E quando ele tinha sono, ele utilizava aquele travesseiro e dormia. Certa vez ele está a caminhar, Isa alayhi salam chegou no rio e ia utilizar aquele recipiente para colocar água de forma a beber. Na outra margem do rio tem uma pessoa que está a beber água com a sua mão. Pega com a sua mão e está a beber água. Isa alayhi salam pensou no seu íntimo: Jesus, isto aqui que eu tenho é a mais, é fútil, eu não preciso disso. Então ele deu na caridade e começou a beber também água com a sua mão e a comer na sua própria mão. Caminhou mais à frente, estava cansado, ia se encostar numa árvore para dormir, para descansar. Viu que perto dele havia um homem que estava com a sua mão debaixo da sua cabeça. Que nem a sunat do profeta alayhi salam. A tradição do profeta é dormir do lado direito com essa mão direita debaixo da cabeça. Então Isa alayhi salam viu que eu tenho o travesseiro, mas aquele outro homem nem travesseiro tem. Ele está a utilizar a sua mão para dormir. Ele pensou dentro de si que isto também está a mais para mim. Eu não preciso, é fútil. Então o que é que ele fez? Também deu aquele travesseiro na caridade. Então nós, se repararmos e vermos na vida dos grandes piedosos e dos sahaba, companheiros do profeta alayhi salam, e dos próprios profetas, houve quem utilizou o luxo e houve aquele que virou as costas para o luxo. Mas uma coisa que todos eles tinham em comum, que era trazer a ordem de Allah dentro das suas vidas, jamais quebrar uma ordem de Allah, e é isso que a gente tem que se preocupar. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso ouvir, o nosso sentar e o nosso falar, e conceda a compreensão dessas palavras e a ação sobre isso. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.